Ok, bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Hoje a gente vai ter a apresentação da professora aqui da casa, a professora Rosana Araújo. Para quem ainda não a conhece, a Rosana fez graduação em Física aqui na FEG mesmo, mestrado aqui, doutorado no INPE, teve estágios de pós-doutoramento, fez também uma participação no INPE, lá no, como é que se chama? Centro de Controle de Satélites, e atualmente é professora aqui no Departamento de Matemática. E a Rosana vai falar para a gente sobre um estudo interessante que acabou de ser publicado, envolvendo efeitos na superfície de Ryugu. Por favor, Rosana. Obrigada, Otton. Bom, boa tarde a todos. Como o Otton falou, eu vou apresentar esse trabalho que acabou de ser publicado, né, que fala sobre os efeitos na superfície de Ryugu devido ao passado orbital dele. Esse trabalho fez parte do trabalho de mestrado da aluna Milena Guimarães, que terminou o mestrado aqui com a gente, né, com a orientação minha e do professor Otton. Já gostaria de começar agradecendo à Unesp e também à pós-graduação em Física e Astronomia, né? O GRID Unesp, onde as simulações foram feitas, a CAPES e ao GEDOP, né? E a oportunidade de estar apresentando esse seminário hoje para vocês. Bom, contar um pouco da história de Ryugu, né? Ryugu é esse asteroide, aqui está uma imagem dele, esse asteroide de um diâmetro equivalente de aproximadamente 1 quilômetro, e uma massa da ordem de 10 a 11 quilos. Né? Ele tem esse formato aqui que é chamado, né, é um formato de peão, né, que é um spinning top asteroide, então ele tem esse formato aqui, e um diâmetro de aproximadamente 1 quilômetro. Ryugu, ele é um NEA, né? Então quer dizer que ele é um desses asteroides cuja órbita se aproxima da órbita da Terra, né? E no caso ele é de um tipo Apolo, o que quer dizer que ele cruza a órbita da Terra, né? Então essa figura aqui traz em azul aqui está representada a trajetória, né, da órbita da Terra, e em branco a órbita de Ryugu. Então, por ser um Apolo, ele cruza aqui, tem 2 pontos de cruzamento, e o semi-eixo dele é 1,19, quer dizer que o apocentro dele vai até 1,4, então chega lá bem perto de Marte, mas ainda o pericentro é para dentro da órbita da Terra, havendo então um cruzamento, né? Esses segmentos, semi-eixo, excentricidade, inclinação, e então apocentro e pericentro, né? Apocentro e pericentro de Ryugu. Ryugu, ele foi a origem dele, né, foi estudada aqui pelos trabalhos de 2010 e 2013. A origem dele, ele veio do cinturão principal de asteroides, como a maioria dos NEOs, né, dos NEAs. A origem dele está no cinturão principal de asteroides, onde foi demonstrado que a provável origem dele é devida a essa ressonância secular Ni6. Então, as principais fontes de NEOs, né, conhecidas, de NEAs, são a ressonância 3.1 com Júpiter, que está representada aqui, que é uma ressonância de movimento médio, e a Ni6, que é uma ressonância secular. Né? Então, esse trabalho aqui, esses 2 trabalhos confirmam que a origem mais provável de Ryugu seja do cinturão principal de asteroides, devido à ação da ressonância Ni6. Então, essa ressonância perturba o asteroide, né? Excita a excentricidade desses asteroides, e aí, então, ele eventualmente passa a cruzar Marte e passa a entrar na região aqui mais interna dos planetas terrestres. Ryugu, ele foi o alvo, né, da missão japonesa Hayabusa 2. Né? Então, aqui está uma representação da sonda, aqui Ryugu, né? E não dá para ver direito, mas tem um dispositivo aqui, ó, entre a sonda e o asteroide, que é porque essa foi uma missão que trouxe para a Terra amostras do asteroide. Então, coloquei aqui umas datas, ela foi lançada, a Hayabusa 2, né? Foi lançada em 2014 pela Agência Espacial Japonesa, né? Que é a JAXA, acho que é assim que fala. Lançamento, então, em dezembro de 2014,
Em fevereiro de 2019, ela coletou material da superfície desse asteroide, né? Então, esse dispositivo tocou o asteroide e fez a coleta de material. Depois, em abril de 2019, houve um impacto, então tinha um dispositivo nessa sonda, né, que impactou o asteroide, e aí então deixou a subsuperfície, né, exposta. E aí então, em 2019, também em julho, foi feita essa coleta do material que estava abaixo da superfície. E aqui, então, a gente tem foto, né, das amostras. Desse lado aqui, são grãos da superfície de Ryugu, touchdown, né, o primeiro coleta de amostras da superfície em si, e aqui à direita, a segunda coleta seria abaixo da superfície. Então, eles tiraram essas coletas desses materiais, né. Uma diferenciação, né, aqui está um pouco mais escuro, talvez seja efeitos de foto, mas dá para perceber aqui algumas características, por exemplo, aqui, né, desses asteroides. Aqui uma outra foto também mostrando os maiores amostras, né, os pedacinhos maiores que eles pegaram, da ordem aqui de 3 a 10 milímetros. Bom, isso aqui eu vou pular por enquanto. O que se faz, né, com essas amostras? De posse dessas amostras, foram realizados diversos trabalhos analisando o que veio, né, a composição do que estava ali. Então, o principal, esse trabalho de 2020, né, foi o primeiro que saiu, dando essa informação para a gente, né, que essa superfície de Ryugu apresenta sinais de space weathering, né, que é o envelhecimento espacial. Então, a superfície ela deve ter sofrido, né? Eu até peguei aqui um pedaço do texto, né? Ele deve ter passado por um processo de envelhecimento, um avermelhamento, na verdade, né? Que poderia ser causado pelo solar heating, né? Que é o aquecimento solar, ou space weathering, ou vento e radiação solar. Então, esse trabalho de 2020 diz para a gente que essa superfície de Ryugu, ela sofreu os efeitos ali do espaço, né? Apresenta esse envelhecimento. Um trabalho de 2023 também fala sobre a superfície de Ryugu, né? Ele fala que há evidências de que houve um efeito global, né, de escala global no asteroide de space weathering, e aqui ele fala que foi por vento solar, né? E evidências de que há vento solar. E o trabalho aqui também de 2023, de Nakato, ele fala, ele classifica, ele dá uma estratificação. Então, ele fala assim, existe pedaços que tenha um pouco de envelhecimento espacial, outros mais brilhantes, que mostram evidência de um evento, né, de space weathering severo, né, extremo, e existem materiais que estão ali entre esses dois. Então, indicam um efeito moderado de envelhecimento espacial. Bom, por esses 3 trabalhos aqui, o que fica claro para a gente? As análises elas não são conclusivas, né? A gente sabe, o que isso indica que houve essa modificação, mas não está bem claro o que aconteceu com o Ryugu, né? Que evento que foi esse, como que se deu essa transformação nessa superfície. Um outro aspecto diz respeito à temperatura que essa superfície possa ter atingido eventualmente, né? Então, o trabalho logo de 2021, ele fala que essa temperatura de Ryugu, né, pelas análises, a 1 metro abaixo da superfície, deve ser de aproximadamente 200 graus Celsius. Pelas análises também, ela pode ter sido aquecida a 300 graus, mas não excedeu 700 graus Celsius. Então, fica ali, né? A subsuperfície por volta de 200 e a superfície entre 300 e 700. Trabalho de Yokohama, 2022, por outro lado, ele conclui que essa superfície, se ela atingir uma temperatura de 170 graus Celsius, ela passa por um processo completo de desidratação.
No entanto, ele observou essas alterações aquosas, né? Então, a mistura de minerais com água, né? Nessas amostras, o que indicaria, então, que essa superfície nunca foi exposta a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Tá? Então, a gente percebe que existe uma certa divergência, né? Nos trabalhos, não converge para um cenário apenas. Só um detalhe, essas informações, elas vêm das amostras né, que vieram para a Terra, mas também de imagens que foram feitas pela própria sonda, né? Bom, então esse é o cenário que a gente tem. Qual foi, então, a nossa motivação e o nosso objetivo, né? Sabendo que Ryugu deve ter sido afetado por esse space weathering, mas não tem noção do quão intenso foi, de qual mecanismo seria, e nem assim de quando isso aconteceu. Foi há muito tempo ou não, né? Tem o trabalho de aquele 1º de 2020 de Morota, que fala de um evento entre 300 mil anos a 8 milhões de anos atrás. Então, é um intervalo muito grande, né? Então, se sabe que ele foi afetado, teve um evento ali que afetou a sua superfície, mas as causas, né, dessa modificação ainda não estão bem claras, né? Então, o nosso objetivo com esse trabalho foi fornecer uma informação a mais, né, nesse quebra-cabeça aí. Fornecer informações do ponto de vista da evolução dinâmica deste corpo, né? Todos esses resultados que eu falei para vocês eram com relação à imagem e análise da amostra, né? Então, a gente falou, vamos contribuir com tudo isso analisando essa evolução orbital de Ryugu. Então, aqui está uma imagem também da agência japonesa, tem aqui a formação de Ryugu. Ryugu aqui já está no seu formato de 1 quilômetro, com aquele formato de peão, né, no asteroide principal, né, no cinturão principal. E aí, num dado momento, ele sai e vai entrar aqui para a região mais interna, se tornando um NEO, e em algum momento aconteceu esse space weathering aqui, né? Levando ao que a gente conhece do Ryugu hoje, que foi observado com a superfície modificada, né? Então, o nosso objetivo é justamente partir daqui desse Ryugu do cinturão principal até o Ryugu que a gente tem hoje, né? Para analisar dinamicamente como que se daria essa evolução dele e como que isso contribuiria para a modificação de uma superfície. Bom, então agora já o método. Como eu disse, né, o trabalho de Botic 2015 diz para a gente que o Ryugu ele teve uma origem provável no cinturão principal de asteroides devido à ressonância N6, e a gente usa esse método que é parecido com o dele também, tá? Então foi ele que apresentou essas distribuições aqui. Então, a gente pega a região no cinturão principal de asteroides próximo da N6. Tá? Então, tem uma distribuição em semi-eixo e inclinação aqui, e a gente divide isso em regiões, em 7 regiões. Então, para intervalos aqui em semi-eixo e inclinação, tenho região 1. Tá? E aí eu tenho 7, até a inclinação de 17,2, seguindo o mesmo método de Botic. Então, essa figura é uma representação dessa tabela aqui, né? Tem aqui, olha, semi-eixo por inclinação, aqui as 7 regiões, né? E aqui, então, essa ressonância N6, ela é essa curva em vermelho, que é representada por essa curvinha em vermelho, onde ela vai variando aqui em função do semi-eixo e da inclinação. Os pontos pretos aqui não parece ponto, né? Parece que é só tudo preto, mas na verdade são pontos aqui, onde a gente distribuiu 5.000 partículas nessas regiões de 1 a 4 aqui. Então, aqui de 1 até 4, a gente tem 20.000 partículas distribuídas nessa região ao redor da ressonância N6, né? E depois, de 5 até 7, a gente distribuiu um pouco menos, porque os trabalhos anteriores mostraram que Ryugu provavelmente se originou da N6 com uma inclinação baixa. Né? Então a gente colocou, mas com um pouco menos de corpos, porque já sabia que provavelmente essas regiões aqui com baixa inclinação dariam os melhores resultados para a gente, né? Que a provável origem dele é com inclinação menor.
um total de 29 mil partículas testes, iniciadas lá no cinturão principal de asteroides, condições iniciais. Um detalhe importante, né? Esse A, esse E, desculpa, essa inclinação, a excentricidade aqui, se eu não me engano, é 0,1, né? É fixa. E aí, então, a gente inicia essas partículas e a integração dessas partículas. Integração numérica, então a gente tem o Sol, os 8 planetas do Sistema Solar, mais essas 29 mil partículas iniciadas lá no cinturão principal de asteroides, né? As simulações foram feitas usando o Bullish Store, né? Mas usando o híbrido simplético aqui do Mercury, que envolve mapa, e o integrador Bullish Store, né? O numérico. Pelo período de 100 milhões de anos, um time step de 2 dias e um output de 30 anos. As colisões são dadas pelos raios físicos do corpo, né? Então, você só colide se ele ultrapassar o raio físico do corpo. Desculpe. E uma ejeção, né? Uma distância de ejeção de 35 unidades astronômicas, porque além de 35, ele já está na região ali dos TNOs, tá? E a gente quer olhar quem vem para dentro, né? Bom, então a gente realiza essas simulações 100 milhões de anos, né? Lá do cinturão principal, e aí a gente vai registrar, né, aqueles que se aproximaram da órbita atual de Ryugu, né? Então a gente considera que esse intervalo no espaço aqui A, E por I, né? Com essa variação, essa pequena variação aqui, delta 3, que eu chamei aqui. Então, uma pequena variação em semi-eixo, uma pequena variação em excentricidade e uma pequena variação em inclinação, né? Porque é como se a gente formasse uma caixinha ao redor de Ryugu, né? Para dar essa margem aí, porque senão, se quiser acertar em cima, né? É improvável. Então, a gente fez essa margem aí ao redor de Ryugu, em termos de A, E e I. Essa delta 3 é o que a gente chama, né, da mais extrema. Depois a gente alargou um pouco, né? Deixou 2 vezes a delta 3 e 5 vezes a delta 3. Na verdade, a gente pegou esses 3 intervalos porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, vamos garantir aí, pegamos uma mais extrema, né, uma mais restrita, e depois 2 um pouco mais, menos restritas, né? Então, a ideia é essa, lembrando que esse é o semi-eixo de Ryugu, essa é a excentricidade e essa é a inclinação atual, né? Então, por exemplo, para o delta 3, eu considero qualquer uma daquelas partículas testes que atingiu um semi-eixo de 1,18 a 1,20 e uma excentricidade de 0,18 a 0,20 e uma inclinação de 5,86 a 5,88, então ele se tornou um Ryugu, ou um clone de Ryugu, né? Então ele tem que satisfazer essas 3 condições simultaneamente para a gente falar que essa partícula se tornou um clone de Ryugu. Nessas 3 condições, né? E aí, então, com esse método, o que ele permite para a gente? Analisar encontros próximos desses clones de Ryugu com o Sol, a temperatura da superfície que Ryugu deve ter experimentado, né, uma variação de temperatura, e o tempo de exposição à radiação solar. Então, a gente fala que todo esse trabalho, né, esse método de colocar lá no cinturão e tentar pegar ele dentro dessa caixinha, é para quê? Para garantir que a gente está olhando o passado dele, né? Desde que ele saiu até ele se tornar quem ele é hoje. Então, a gente vai conseguir estimar essa evolução passada do Ryugu, né? Bom, aqui já vou para alguns resultados. A primeira coisa que a gente analisou foi o número de clones, né? Quantos clones a gente conseguiu? Bom, aqui ele está distribuído em termos das regiões, né? E em termos daqueles intervalos que eu coloquei, delta 1, delta 2, delta 3, lembrando que o delta 3 é o mais restrito, né? Então, a gente vê que se confirma, de fato, a região 1, 2, 3 e 4, que foram as que mais receberam, que a gente conseguiu encontrar, pegar clones, né? Aqui. A 5, 6 e 7 tiveram aqui 8 clones, né? Apenas. Então, realmente, a 1, 2, 3 e 4 dominou, né?
E se a gente considera os 3 intervalos aqui, a gente conseguiu um total de 307 clones de Ryugu, né? 307 partículas que saíram do cinturão principal, na região da NI6, e atingiram, né, se aproximaram da órbita atual de Ryugu, né, dentro desses intervalos. A gente apresenta as análises para cada uma desses intervalos, né, se você quer considerar o mais restrito ou o menos restrito, e também para o total, né, considerando todo o número que a gente pegou. Então, guardar esse número, 307 clones de Ryugu a gente conseguiu. Aqui já a análise da distância mínima ao Sol. Aqui a gente tem a distribuição considerada apenas aqueles clones que atingiram o delta 3, que é o mais restrito, o delta 2 e o delta 1, e aqui o total. Já chama atenção que não há uma distinção, né? Eles têm uma distribuição ali, nada chama muita atenção aqui, né? Então, isso está indicando que o número de clones não está influenciando nessa análise. Então, se eu olho esse aqui total de 307 clones, né, a gente vê essa distribuição, uma mediana que ficou aqui entre 0,5 e 0,6, e o principal resultado, né, que dos 307 clones, a gente encontrou que apenas 3 chegou a uma distância menor que 0,1 unidade astronômica do Sol. Né? Então, de 300, só 3 chegou realmente próximo do Sol. Os casos extremos, né, o menor número que a gente achou foi esse aqui, 0,079 unidades astronômicas. Então, nenhum entrou, né, mas chegou mais próximo do Sol do que esse daqui, e quando a gente faz uma marca no 0,1, apenas 3 entraram. Então, o que isso está indicando para a gente, né? Se antes havia essa discussão e era muito levado assim, como muito provável que ele tenha realizado essa passagem muito próxima pelo Sol, e essa passagem muito próxima modificou instantaneamente a sua superfície, né? O nosso trabalho aqui, nossos resultados estão indicando o quê? Que não, que isso pode acontecer, mas está se mostrando bastante improvável, né, para o Ryugu. Porque a gente contou foram poucos casos, né? A nossa expectativa quando a gente fez isso aqui é que teria mais casos e a gente poderia até pontuar no tempo quando que isso aconteceria, né? Mas a verdade, a conclusão que a gente chegou aqui é que esses encontros extremos são pouco prováveis para esse corpo. Aqui é um exemplo de um caso extremo. Então, aqui a gente tem o tempo pela distância ao Sol, né? Iniciou lá no cinturão, ficou lá no cinturão, perturbou a órbita, aí ele começou a variar aqui, né? E aí, então, ele se aproximou do Sol, o Sol está aqui no 0, né? E esse gráfico de baixo é um zoom desse pedacinho aqui, ó. Então, a gente vê ele indo ali abaixo de 0,1 unidade astronômica, próximo aqui de 15 milhões de anos, né? Bom, tá, então, assim, ok, não foi tão extremo, né? Só 3 casos, assim, que chamaram mais a atenção da gente, abaixo de 0,1, né? Mas a gente tem esses outros casos aqui, que estão abaixo de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, né? Então, a gente passou para uma outra etapa de análise, que foi analisar o quanto essa passagem, né, essa entrada dele para a região mais interna da Terra, poderia contribuir tanto para a variação de temperatura dessa superfície, como para a ação da radiação solar, né? Então, a gente tem associado aqui essa temperatura da superfície. Então, esse aqui é para esse mesmo exemplo, ó, esse que chegou mais próximo do Sol, a 0,079 unidades astronômicas, a gente associa aqui que a temperatura da superfície chega ali próximo de 1.200 graus Celsius, né, correspondente. Então, a gente tem essa forma de calcular a temperatura que leva em conta o albedo, né, a constante solar, a emissividade da superfície e a constante Stefan-Boltzmann, que está aqui. E esse R é justamente a distância do corpo ao Sol. Então, esse R que está variando na nossa integração, né? Então, a gente consegue fazer uma relação da distância que o asteroide está do Sol com a temperatura que a superfície dele deve atingir. Então, esse foi o caso extremo. Tá?
tá? Mas a gente fez isso para todos os nossos 307 clones, né? E aí o resultado está aqui. Para os 3 deltas, delta 1, delta 2, delta 3, e aqui esse último para 307 clones. Né? A gente vê de novo uma distribuição bem similar, né? Nada chama muito atenção aqui, então vou olhar esse caso aqui dos 307 clones, né? Aqui eu tenho máxima temperatura pelo número de clones, a distribuição. Então, o que chama a atenção aqui, né? Essa linha azul é a mediana, ficou entre 200 e 300 graus, aqui mais ou menos 250 a 300 graus. As linhas que são colocadas aqui é para a gente lembrar daqueles trabalhos que discutiram a temperatura da superfície de Ryugu. Então, tem esse trabalho de Kitazato que falou que a 1 metro deve ter atingido próximo de 200 graus, que está aqui, né? E a superfície pode ter passado a 300 graus, né, mas não nada além de 700 graus. Então, se a gente for ver, o nosso resultado aqui dessa temperatura está, de certa forma, com acordo. Ela mostra que é difícil, né, improvável que ele tenha passado por uma grande variação de temperatura, né? O que faz sentido, porque essa temperatura está relacionada com aquela distância ao Sol, então ele não fica tão próximo do Sol, não deve ter sofrido uma grande variação de temperatura. Né? Por outro lado, né, apesar daqui ser superfície, mas o 200 está bem em cima aqui desse maior resultado que a gente pegou. Né? E, então, o que ele está falando para a gente? Olha, Ryugu provavelmente não passou por um grande processo de variação de temperatura na sua superfície. Né? Deve ter ficado ali entre 200 e 300 graus, o que, de certa forma, concorda com esse trabalho de Kitazato. E, enquanto o Okoyama é aquele que analisou as componentes aquosas nessa superfície, e ele falou que ele não deve ter ultrapassado 100 graus Celsius, né, por ter essa presença. Bom, o nosso trabalho, ele não corrobora com essa informação. Né? A gente vê aqui que todos, né, em todos os casos, ele indica que ele deve ter passado, sim, por essa variação acima de 100 graus. Né? Então, essa é a informação que a gente tem com relação a quando a gente olha em termos de temperatura da superfície. Né? E, por fim, então, o que a gente seguiu? Né? Bom, será que ele teve muitas passagens próximas do Sol? Não parece ser o caso. Né? Bom, então será que ele passou por variações muito extremas de temperatura? Também o nosso trabalho não está indicando isso. Né? Está corroborando com esse que previa algo aqui mais entre 370, mas também mais para baixo aqui, né? Menor que 300. Então, a gente passou por uma terceira análise, que foi a análise do tempo de exposição à radiação solar. Né? Bom, aqui a dificuldade que a gente teve foi o quê? Foi o que a gente compara. Né? Como que eu posso falar se esse asteroide sofreu muito efeito de radiação ou não? Né? Bom, a gente encontrou esses 2 trabalhos, um de 2005 e de 2019, que dá para a gente uma noção, um tempo que é necessário para um corpo sem atmosfera, né, a uma distância de 1 unidade astronômica do Sol, para exibir sinais do space weathering, exibir sinais de envelhecimento espacial. Então, esse trabalho de 2005 dá para a gente ali uma margem de 10 mil a 1 milhão de anos. Então, ele está falando, um corpo sem atmosfera, por exemplo, o asteroide. Né? Se ele ficar de 10 mil a 1 milhão de anos a 1 unidade astronômica, então ele deve apresentar o efeito de space weathering, né? Especial por radiação solar, que é o que a gente vai fazer. E esse trabalho de 2019, ele já aperfeiçoou um pouco e dá para a gente esse número de 5 milhões de anos. Então, ele é um pouco bem maior. Né? Ele fala que esse corpo sem atmosfera, que permaneça a 5 milhões de anos a uma distância de 1 unidade astronômica, ele vai apresentar os efeitos do space weathering, do envelhecimento espacial. Então, o que a gente fez foi computar o que a gente chamou de tempo equivalente de exposição. Né? Então, a gente vai calcular esse tempo equivalente através dessa relação,
e indo de 1 até n-1, então, para cada ponto nosso de saída, né? Cada ponto de saída nosso, então, n aqui é o número total de pontos que a gente tinha da integração. O ΔI é esse intervalo de 30 anos, né? Então, a gente vai analisar a cada 30 anos. E esse ponto médio aqui do RI, eu tenho no tempo I, um RI, I mais um RI mais um. Então, a gente tira a média só para ficar ali, né? Então, ele estava aqui, veio para cá, pegamos a média, tá? A ideia aqui é a seguinte, por exemplo, a gente pensa, bom, a uma unidade astronômica, ele sofreria um efeito, né? A gente sabe que a radiação solar, ela decai com o quadrado da distância, né? Então, se ele passa um tempo mais para dentro, você precisa de menos tempo para apresentar o mesmo efeito que ele apresentaria a uma unidade astronômica. E se ele está mais para fora, você vai precisar de mais tempo para ele apresentar o mesmo efeito que ele apresentaria a uma unidade astronômica. Então, é isso que a gente tenta computar. A gente computou aqui, né? Essa grandeza de um tempo equivalente que dá para a gente essa variação por unidade astronômica, como que seria uma unidade astronômica, né? Levando em conta o decaimento da radiação. E aí, então, a gente tem esses resultados, aqui para o ΔI, ΔI, ΔI e o total de 307 clones. No eixo X aqui a gente tem o tempo, então, equivalente de exposição, que seria, então, esse milhões de anos por unidade astronômica, né? Aqui seria uma unidade astronômica por unidade astronômica, né, na verdade, porque daí você tem o equivalente, quanto que ele ficou a uma unidade astronômica. Porque a gente sabe que, na verdade, ele não ficou, né, a uma unidade astronômica. Mas qual que seria o equivalente? Então, a gente viu que as medianas, ó, a gente viu que ficou praticamente todos concentrados aqui abaixo de 10 milhões de anos, né, para todos os casos. E as medianas 7,7, 8,8, 10 e 8,64. Então, esse tempo equivalente que Ryugu passou aí a uma unidade astronômica, né? Aqui um zoom naquele de 307 clones, que é o caso total, né? De fato, 70% passaram, né, a mais de 5 milhões de anos a uma distância equivalente de uma unidade astronômica. De novo, Ryugu não ficou a uma unidade astronômica, a gente computou. O tempo que ele estava mais para dentro acaba acumulando mais. O tempo que ele está mais para fora acaba acumulando menos. Quanto que isso seria o equivalente a uma unidade astronômica em anos, né? Então, aqui a gente mostrou que é uma média ali, uma mediana de 8,6. Então, o que isso indica? Que dentro desses cenários que a gente analisou, Ryugu tem mais chance, né? É mais provável que ele tenha sido exposto tempo suficiente para mostrar os efeitos do envelhecimento espacial que foi observado, né? Então, essa seria a principal conclusão do nosso trabalho. Então, aqui eu coloquei, né? Seria mais um efeito cumulativo do que um efeito de um evento pontual, né? Foi algo que ele foi acumulando ao longo da sua evolução. Bom, aqui só para fechar, uma última análise, que esses resultados que eu apresentei foram para as integrações numéricas e que não levavam em conta efeitos não gravitacionais, como, por exemplo, o efeito de Yarkovsky, efeito Yorp e outros qualquer. Então, a gente não levou em conta. Agora, aqui nessa parte, a gente computa essa contribuição, né, como o efeito Yarkovsky poderia alterar esse resultado nosso. Então, foram realizadas simulações adicionais para a gente acessar, né, medir quanto que o Yarkovsky poderia afetar essa análise. Tá? Então, para isso, a gente considerou as partículas dessas da região 1, 2 e 3, porque foram as que mais contribuíram, né? Regiões 1, 2 e 3, lá do cinturão. Né? E aí a gente refez essas simulações, considerando agora o efeito de Yarkovsky implementado no Mercury, usando esse pacote desse trabalho de 2022. Então, aqui a gente tem os resultados. O modelo A aqui é aquele que eu apresentei para vocês, apenas para a região 1, 2 e 3. Então, no total, tem 282 clones. Né? Modelo B, agora, são esses mesmos clones simulados, né? Considerando o efeito de Yarkovsky, mas com uma amplitude igual a 0.
E o modelo C são os mesmos clones simulados, considerando o efeito de Yarkovsky com uma obliquidade 180. Como o Yarkovsky ele vai, né, para 0 e 180, ele pode contribuir no sentido de empurrar esse corpo para dentro, ou ele pode contribuir no sentido de empurrar no outro sentido, né? Então a gente tirou uma média aqui entre os dois modelos que a gente chamou de modelo D. Então, seria essa a contribuição do Yarkovsky, considerando esses dois cenários, obliquidade igual a 0 e obliquidade igual a 180. Aqui a gente não considerou o IORP, tá? Ficou com um spin fixo de 3,5 horas, tá? Mas eu já vou discutir isso daqui a pouco. E como resultado, né? Aqui, na verdade, era modelo, a gente conseguiu. Lembra que lá eu tinha conseguido 3 clones, né, sem Yarkovsky, 3 clones que passavam perto do Sol? Aqui também foram contabilizados 3 clones que fariam essa passagem próxima do Sol. Então, nesse sentido, o Yarkovsky não contribuiu, né, não modificou esse resultado que a gente já tinha encontrado. As nossas análises de encontro com o Sol, temperatura e tempo de exposição, no fundo, todas estão relacionadas com a distância que esse corpo, né, que Ryugu, que os clones de Ryugu, mantêm do Sol. Né? Então, aqui está uma distribuição da distância mínima pelo número de clones para esses dois modelos. Modelo A, que eu já apresentei, o sem Yarkovsky, e modelo D é a média entre os dois modelos com Yarkovsky que a gente fez, com 0 e 180 de obliquidade. Então, o que a gente nota, né? Há diferenças, claro, mas, no geral, a gente conclui que não o efeito de Yarkovsky ele não altera, né, significativamente as principais conclusões do trabalho. Né? Então, nessa distribuição da distância mínima, ficou ali consistente. Né? Bom, isso pode ser uma consequência, né? Por que o Yarkovsky não pegou? Né? Bom, primeiro que lá no cinturão principal, a gente sabe que um dos primeiros efeitos do Yarkovsky é ele alterar, né, trazer, como se estivesse empurrando, né, trazendo esses asteroides que estão mais distantes para a proximidade, para a vizinhança da ressonância N6. E aí, então, teria esse efeito de trazer mais corpos para cá. Só que a gente já colocou eles realmente próximos da ressonância. Né? Então, essa contribuição dele de trazer para a ressonância não teria pegado tanto. Isso enquanto ele está no cinturão. Uma vez que ele se torna NEL, né, existem trabalhos, e aqui eu citei o do Granvik, que mostrou que essa ação do Yarkovsky na região dos NELs, ela pode ser dispensada quando você está já nas regiões dos NELs, porque os encontros próximos dos NELs com os planetas é muito frequente. Então, imagina se o Yarkovsky vai acumulando, daqui a pouco passa um planeta e mudou todo já o estado, né? Então, aquilo que ele vinha acumulando aos poucos já não faz mais sentido. Passou perto de um planeta, mudou totalmente a órbita. Né? Então, essa foi a nossa conclusão. E, por fim, então, principais conclusões do trabalho, eu separei aqui praticamente em 3 pontos. Né? Havia essa discussão da superfície de Ryugu modificada, o que poderia ter causado isso, quais são os principais eventos que poderiam ter causado, estava bem mais em aberto. A gente tentou não explicar, né? A gente não pretende falar foi isso que aconteceu, mas dar elementos, né, para ajudar a entender essa questão da superfície de Ryugu. Né? Então, se antes se acreditava, bom, ele pode ter solvido que seria encounters, né? Muitos encontros próximos ao Sol, então um que seja, né? Passou muito próximo. Nossos resultados, né, a nossa análise a partir da dinâmica, leva a acreditar que isso é improvável. Né? Pode acontecer, mas é improvável que ele tenha realmente feito essa passagem muito próxima do Sol. Né? Segundo caso, superfície atingindo altas temperaturas. Né? Então, por essa abordagem nossa, mostramos também que é improvável que ele tenha sofrido. Aí é provável que ele ficou ali entre 200 e 300. Né? Então, o que restou para a gente aqui, essa exposição à radiação solar, é o mais plausível, né? É o mais provável. Apareceu aqui para a gente, analisando essa dinâmica, esse passado orbital do Ryugu, o cenário mais plausível pareceu que é uma consequência mesmo de um efeito cumulativo em sua superfície, da exposição à radiação solar, vento solar, etc.
Bom, acho que é isso. Aqui estão as referências. Quem tiver interesse, quiser ler um pouco mais, é o nosso trabalho agora, de 2024, acabou de ser publicado. Podem dar uma olhada e também, se quiser qualquer coisa, pode falar comigo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Rosana. Agora podemos abrir para perguntas, comentários. Alguém quer fazer alguma colocação? Compatível? Por quê, professor? Se a conclusão 1 e 3 estão incompatíveis, está próximo e está em uma exposição do Sol. Está vendo? 1 em 3, o senhor está falando? Ah, tá. Não, então, é por isso que a gente ali tinha que colocar, seria esse tempo equivalente de exposição, né? Que é o que eles falam. Existem os trabalhos que mostram. Essa foi uma grande dificuldade nossa. Como que eu digo que ele sofreu muito ou pouca exposição, né? Aí a gente encontrou aqueles trabalhos que deram uma referência para a gente. Olha, se ele ficar 5 milhões de anos a uma unidade astronômica, ele vai apresentar. Né? Só que o Ryugu ele está evoluindo, ele ficou um tempo lá fora, depois ele pode ter entrado, saiu de novo. Então a gente arrumou uma forma de calcular o equivalente. Como eu falei, né, se ele fica muito tempo lá fora, leva mais tempo para ele apresentar esses sinais que ele levaria a uma. Se ele fica mais para dentro, mais rapidamente ele mostra esses efeitos. Então é um tempo de exposição equivalente. Seria uma unidade astronômica. Obrigado. Né? Muito obrigado. Nada, professor. Posso só complementar? Pode. Eu acho que ali, né, encontro próximo do Sol, quer dizer, passar bem próximo, item 1, e nesse outro aqui é a radiação acumulada. Ao longo do tempo ele ficou não tão próximo, mas acumulando o mesmo efeito de passar bem próximo. Seria... Ok, primeiro parabéns pelo trabalho. Obrigado, Acho Valério. que é bastante interessante conectar a evolução dinâmica com propriedade física. Isso muitas vezes não é feito porque são duas comunidades diferentes que não se falam muito entre elas. Só uma dúvida que eu tinha. Essencialmente vocês fizeram análise da NU6. Vocês assumiram que o Ryugu está nascendo na NU6. Outros mecanismos são plausíveis. Por exemplo, dos mecanismos mais comuns é a ressonância 3.1 para objetos do cinturão principal. Uhum. Depois você tem todas aquelas outras ressonâncias mais fraquinhas com Júpiter. E você começa a ter uma série de ressonâncias ainda mais fracas que são um pouco mais difíceis de estudar. Você sabe se tem algum trabalho que estudou isso em particular? Acho que Botk, alguma coisa, eles fazem isso. Sim, para o Ryugu em específico, né? Tem esse trabalho, sim, discutindo a origem dele. Ele levou em conta a 3.1, acho que levou outras também, mas ele falou a mais provável é a N6. Se eu não me engano, eram uns 70% de ser a N6. Então, por isso que a gente adotou a N6 também. Não, tá? Mas realmente, poderia ter, né, se tivesse fôlego, enfim, poderia ter feito na 3.1, em outras fontes, considerando outras fontes também, né? Mas como já foi feito esse trabalho mostrando para a gente provavelmente, o mais provável é que seja a N6, a gente considerou a N6. Não, faz sentido, mas um dos problemas é que você nunca vai ter a certeza absoluta sobre a origem. É realmente um problema... mas como eu falei, assim, a gente teve que ter bastante cuidado ao escrever o paper, né? Porque a gente não quer falar, olha, aconteceu isso. O que a gente quer é trazer mais um elemento. Tem gente analisando por questões químicas, tem gente analisando a questão das temperaturas, tem gente analisando imagem, e a gente traz esse elemento a partir da dinâmica, né? O que a dinâmica diz? Olha, é improvável que ele passou perto do Sol. Então, você já pode começar a considerar outras coisas, né? Então, assim, a ideia é trazer esses elementos a partir da análise dinâmica dele. Não, perfeito. Era só para complementar. Obrigada, Valério. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Ok, mais alguém? Alguma outra colocação? Bem interessante o trabalho de vocês. Eu só fiquei com duas dúvidas. Uma, quando você calculou o delta para você falar que você tem O tempo equivalente? Não, o rio. Você fala, encontrei um outro clone dele. Uhum. Isso é calculado ao longo de toda a vida ou é só tipo, no final da integração separe se ele chegou na órbita de hoje? Ao longo de toda a vida, essa é uma pergunta boa também, que acho que não ficou bem claro.
Vou pôr essa figurinha. Ao longo de toda a vida, mas conta para a gente o último registro. Então, aqui, por exemplo, tem essa linha. Porque ele pode ter entrado, saiu, ficou lá de novo, voltou, tá? Então, a gente conta o último registro. Ó, a partir daqui, ele não se tornou mais RIU, vamos dizer assim. Então, a gente vai olhar daqui para trás qual foi o histórico dele. Isso explica por que você tem um delta 2 que é menor que um delta 1. As suas condições, quando você tem a tabela do mais restritivo para o menos restritivo... Isso, aqui, né? Você tem um cara que ele muda o comportamento, né? O delta 1 é o menos restritivo, o delta 3 mais restritivo. Só que o delta 2 diminuiu. Isso é estranho, concordo. Porque ele tem menos do que... Concordo que isso é estranho. Não sei se ficou claro, né, na tabela. Na anterior, acho que, por favor. Desculpa, eu vi olhar a outra com o Yarkovsky. Então, porque, na realidade, elas são excludentes. Delta 3 é o pequeno, depois delta 2, depois delta 1. O delta 1, ele não está computando os que estão dentro da delta 2 nem da delta 3. Não é cumulativo. Então, extraindo o delta 3, aí você tem delta 2 sem computar com delta 3. Na realidade, dentro do delta 1, você teria as 3 somadas. Todos estão lá dentro. Mas aí você está pegando quem não está na outra e quem não está na outra. Perfeito, isso mesmo. Okay. E aí uma outra dúvida, quando você faz essa radiação cumulativa, tem alguma referência, alguma coisa que eu achei interessante, queria razoável, eu entendo que a radiação cai com sobre aqui. Mas... Essa aqui, né? Isso. Tipo, alguma coisa, função delta, tipo, ativa, talvez não seja um negócio contínuo que você possa ir somando. Realmente, é algo assim também, quando a gente submeter, era algo que eu falei, vamos ver como é que o referi vai aceitar. E no final ele passou, ele não comentou nada. Né? Então, não tem a referência, o professor Otton Winter, que foi quem discutiu essa parte. Qual? Tipo, o quão razoável é você acumular. Acumular. Aquele dos 5 milhões, pode. Esse aí, então, aquela referência 2000, as duas referências, na realidade, falam exatamente sobre o acumulativo. Então, por exemplo, a última referência, ele está dizendo assim, se você ficar 5 milhões de anos, um asteroide a uma unidade astronômica, o efeito dos 5 milhões cumulativo gera o efeito do envelhecimento espacial. Acho que era essa a pergunta, né? Se o acumulativo existe ou não. Também, mas assim, aí você coloca um cara com unidades astronômicas, eu mantenho o cara, sei lá, 1 bilhão de anos. Acumular lá vai ser o equivalente. Até quanto é razoável fazer isso? Então, acumular é ok. Esses trabalhos dizem. Aqui ele escolheu uma unidade astronômica e colocou qual era o valor. A intensidade da radiação cai com o inverso do quadrado. Então, para mim, não, tipo assim, são consequentes as duas, não há contradição. Tem dois efeitos, na verdade, que eu saiba, não sou um experto, mas tem o efeito da radiação solar, isso realmente cai como 1 sobre R quadrado, mas tem também os micrometeoritos e radiação de raios cósmicos. Isso essencialmente é constante em todo o sistema solar. Então, você tem essencialmente está somando duas coisas que são com dependências diferentes. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Mais uma vez, não sou um experto, mas acho que os efeitos são um pouco diferentes, raios cósmicos, micrometeoritos. Então, Mas eu acho que eu entendi sua dúvida, Rafael, com a questão, essa relação, né? Sim. Ela deve ter uma hora que ela satura, na verdade, é essa, né? Uma hora que ela satura, ou demoraria, e vai para o infinito, né? Para ela apresentar alguma alteração, né? Eu agora acho que entendi, quer dizer, a partir de uma certa distância isso pode não ser válido. E a gente está trabalhando aqui, né, próximo, né, abaixo de 10 unidades astronômicas, aí não, mas eu entendi a questão. Tempo por distância. Então,
Bom, a gente está considerando essa cumulatividade, mas a distância, eu acho que se ela for muito grande, isso talvez deixe de ser válido. É o que eu falei, ela deve ou satura, de ficar muito perto e aí já satura, ou ela vai para o infinito nos dois sentidos, né? Ou então você está tão longe que vai levar muito tempo para apresentar. Mas dentro aqui dessa faixa, né, dos terrestres até ali do cinturão, acho que foi razoável, né? E a gente precisava assim ter essa referência. Qual que é essa medida? Como é que eu digo se ele sofreu ou não, né? Então, quando apareceram aquelas duas referências para a gente falar, então esse é um bom caminho, então vamos tentar calcular esse equivalente, né? Como se a gente fosse sempre computando, trazendo o tempo para uma unidade astronômica, né? Acho que é isso. Ok. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Tem do chat? Não? Escolheu as grades de simulação? Pessoal, o Raí está pedindo para avisar quem quiser perguntar, se quiser abrir o microfone, pode abrir, tá? Que a gente vai escolher, ouvir. As grades de simulação, né? As grades que... José, eu imagino que você está se referindo, deixa eu ver. Isso aqui, né? Eu imagino. Esse aqui foi por feeling. A gente tinha que escolher um valor, né? Assim, quanto é razoável? E, na verdade, nossa preocupação é, será que a gente vai conseguir, né, pegar algum clone que parece bastante improvável, né? Você tem assim, o espaço todo e ele passar justamente nessa combinação, né? Então, a gente escolheu esse daqui mesmo foi uma escolha, não teve um motivo em si, e depois a gente deu um intervalo um pouco maior para falar, bom, a gente não sabe se isso aqui é razoável, então vamos pegar um pouquinho mais, né, para ver o que acontece. Mas eu acho que vale a pena chamar a atenção, que eu já falei na apresentação, esses 4 resultados que a gente mostra, ele não foi dependente, né, dessa questão. Acabou que as conclusões são as mesmas, tanto se eu considerasse um ou outro aqui, né, então foi bem robusto nesse sentido. Ok? Será que tem mais alguma? Alguém mais? Não. Quem está online quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar. Não? Aqui, on site, alguém mais tem alguma colocação, alguma pergunta? Vou agradecer novamente a Rosana. Obrigada, pessoal.